Meu nome é Marco Aurélio Gomes, sou da Caerte. Hoje é dia 16 de outubro de 2024. Estou aqui no estúdio da Rádio Catarinense em Joaçaba e estou com Eduardo Romerding. Bom dia, Marco. Tudo Falei bem? certo o sobrenome? Falou certo. Não é fácil acertar esse sobrenome. Eduardo, vamos falar um pouquinho. Quanto tempo de rádio, Eduardo? Olha, eu sou filho de técnico de rádio, né? Então já nasci no meio rádio, desde pequenininho ajudando o pai a fazer manutenção nos transmissores, nos estúdios, né? Mas profissionalmente eu comecei em agosto de 85 como operador de rádio e eu nas horas vagas era auxiliar técnico do meu pai que cuidava da parte técnica das rádios, né? Fala um pouquinho mais do teu pai. Ele cuidava aqui da região, como é que era a área dele de abrangência? A história dele de rádio começou em Porto Alegre, né? Ele trabalhava numa fábrica de mesas de som que era dele, lá na José do Patrocínio, em Porto Alegre. Como é que é o nome dele? É Bertilo Romerding, né? E daí ele tinha essa fábrica de equipamentos, né? Época de 76, 78 ali. E daí essa fábrica ela acabou fechando, né? E daí ele mudou para esse setor de manutenção, né? Daí nós acabamos vindo para Joaçaba em 83. E aí eu vim junto, ele veio para atender as emissoras aqui da região. E você ia com ele no trabalho? Sim, sim, a gente fazia as manutenções nos transmissores, né? Então rodava as madrugadas, né? Normalmente a gente pegava os períodos das madrugadas para poder fazer manutenção dos transmissores, né? Na época era difícil a emissora que tinha um transmissor reserva, né? Hoje já é uma coisa mais normal, né? Então normalmente a gente rodava meia-noite até as 5 horas da manhã fazendo manutenção dos transmissores, né? Imagino que isso faz o quê? Mais de 30 anos. Eu comecei em agosto de 85 ali na Líder em Erval do Oeste e eu já ajudava, né? Então isso aí é anos 80 para frente, né? Eu imagino que o acesso devia ser complicado, os equipamentos. Fala um pouquinho dessa época, Sim, Eduardo. é um tempo de ajudar a empurrar carro, né? Atolava, normalmente os acessos eram ruins, né? Daí você tinha que ajudar a empurrar, né? O pai olhava para mim e dizia, Piá, desce para empurrar o carro, né? E a gente não tinha medo de nada, sabe? A gente encarava tudo que aparecia e ia pro transmissor, né? Até aconteceu um caso interessante uma vez que deu um problema na rádio e eu não consegui ir com o carro, acabou a gasolina do carro. E daí eu fui na casa de um amigo meu, o Otto Bonaldo, falecido Otto. Pegamos o carro do Otto e acabou a gasolina do carro do Otto também no mesmo dia. A gente tentando chegar no transmissor da rádio foi uma luta, sabe? Nossa, era um tempo que tudo era distante, né? Tudo era mais difícil, mas era uma época boa. E ainda mais na madrugada. Porque o rádio é 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. E o problema não dá na segunda-feira, num dia bonito, onde está tudo aberto, tudo funcionando. O negócio é no feriado, é de noite, é na chuva, no temporal, né? Então tem que ter persistência, tem que ter paciência e... Você falou em temporal. Imagino que deva ser difícil, né? Você está fazendo a manutenção, um tempo ruim, no escuro. Alguma vez você chegou a temer pela sua vida, Eduardo? Não, eu nunca tive medo, sabe? Na verdade, eu sempre fui até meio ousado, né? Eu sempre gostei de fazer, de participar, de estar junto, né? Porque eu comecei como auxiliar técnico, depois eu fui técnico, depois eu fiz curso técnico, me formei em engenharia e tal, mas eu nunca perdi a raiz de gostar de fazer, sabe? Então, por exemplo, até hoje, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de trabalhar em torre, que é uma coisa que me esparece muito, assim, é como se fosse umas férias subir numa torre, né? Mas eu tenho algumas passagens em torre, por exemplo, de eu estar em cima de uma torre e armar o tempo para começar a chover, você perceber que os pelos da pele começam a repuxar, né? Daí você tem alguns procedimentos de cuidado que tu toma, né? Já aconteceu casos, por exemplo, de eu receber esse aviso e eu me proteger, dar descarga na torre, coisa de 2 minutos depois, né? Porque não adianta você pegar e descer correndo, entendeu? Você tem que ter uma série de... E muitas vezes é mais seguro você ficar abrigado na ferragem do que você
ficar nas imediações da parte de baixo da torre, sabe? Mas são histórias, né? Porque a gente tem, aqui em Joaçaba, a gente tem uma história rádios, né? Daí surgiu a TV Catarinense, na época que era da família aqui. E daí a gente tinha um grupo de rádio e TV. E a gente tinha uma equipe técnica que atendia todas essas emissoras, né? Então, como emissoras do interior, nós como técnicos, a gente tinha que fazer de tudo. A gente não podia se dar o luxo de pegar só um setor, né? Então, o técnico, ele pegava desde áudio, TI, RF, né? No caso de TV, a gente pegava manutenção de câmera, TBC, micro-ondas, né? Tinha toda a parte de eventos, né, ao vivo também, né? Então, a gente sempre tinha que se reinventar, né? Mas eu queria voltar para esse fato que você estava falando. Pelo que eu entendi, a torre onde você estava recebeu uma carga elétrica assim que você desceu? Como é que foi a história? Não, eu estava em cima da torre, eu senti o calor da descarga. Ah, você sentiu o calor da descarga. Porque o que acontece? Quando você está em cima de uma torre, existe o que a gente chama de poder das pontas, né? A ponta, ela atrai as cargas elétricas, né? Então, como eu estava, é uma torre de 118 metros de altura, né? Daí ela tinha um tubulão, ela tinha um tubulão de 12 metros e eu estava trabalhando nesse tubulão de 12 metros. Quando eu senti esse repuxar dos pelos, né, por causa da carga estática, né, eu percebi que estava ficando perigoso, né? Daí eu procurei descer um pouco, né, e ficar muito próximo à ferragem, né, e somente com os pés como contato na estrutura, né? Então eu juntei bem os pés, né, e fiquei no cinto de segurança encolhido, né, esperando o tempo dar uma acalmada, né? Então assim, é claro que estava começando a gotejar, né, entende? Então você espera aquele inicial, existe aquela preparação na hora da chuva, né, que começa a carregar o tempo, existem algumas descargas iniciais ali. Eu estava esperando passar aquele momento para mim poder descer, entende? Para depois eu poder ter mais pontos de contato com a torre, entende? E daí eu, tem os 12 metros do tubulão, né, tinha um canto, né, onde a estrutura aumentava de tamanho, eu estava abaixado ali, e daí deu o raio em cima, e daí eu senti o calor chegando, né? Existem várias passagens interessantes, né, durante esse percurso, mas essa sim foi uma das que mais me chamou a atenção, né? Uma pessoa com menos capacidade técnica que não tivesse feito esses procedimentos que você fez, poderia ter matado? Poderia. A questão às vezes é assim, ó, o risco, ele está relacionado à passagem da corrente elétrica por dentro do corpo humano, né? Então, às vezes, é mais perigoso você estar no solo, assistindo o que eu estou fazendo lá em cima, do que você estar na estrutura, né? Então, por exemplo, quando a gente faz trabalho em equipe, eu tenho preocupação com quem está em solo, porque quem está em solo, às vezes, está menos protegido do que quem está na estrutura, né? Então, às vezes, a gente vê quem está em solo conversando com a mão nos estais da torre, por exemplo. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque se der uma descarga e descer pelo estal, vai aterrar pela pessoa e é muito mais perigoso do que eu que estou lá em cima, na estrutura, entende? Então, são alguns conceitos, né? Você em cima da torre é como aquela história do passarinho em cima da linha de alta tensão, entende? Você mantém um potencial, né? Antigamente, quando a gente fazia manutenção de AM, hoje não se faz mais, porque o regulamento tem uma série de itens que não permitem mais fazer isso. Mas antigamente a gente fazia o seguinte: tu ia fazer uma manutenção numa torre de AM, rádio até 5 kW, você não desligava a rádio. Você dava um pulo e se pendurava na antena. Isso antigamente era meio costume. Hoje não se faz mais, né? Mas assim, você não tirava a rádio do ar, você subia numa torre energizada, né? O mesmo princípio ali que eu falei do passarinho em cima da linha de alta tensão, né? Então, eram hábitos que se tinha antigamente, que hoje, com a modificação do regulamento, os relatórios de conformidade, etc., isso não se faz mais, né? Nesse caso aí foi torre de qual emissora? Foi na torre É que aqui nós temos uma torre de 118 metros, que ela começou... Joaçaba é uma cidade muito complicada para FM,
né? Porque a cidade ideal para uma FM é uma planície com um morro no meio, né? Então, na verdade, isso não existe, né? Essa situação ideal para a FM não existe. E Joaçaba, nós temos o nível do rio em 500 metros e temos morro em volta na faixa de 1.000 metros de altitude. Então é uma cidade muito complicada para você cobrir com FM, né? E a Rádio Catarinense, quando ela foi, a Rádio Catarinense AM, quando ela foi para 12 kW, a gente fez um projeto para dobrar o tamanho da torre. Então nós tínhamos 57 metros, se eu não me engano, 57, e a gente foi para uma torre de 118 metros. E a gente modificou o sistema para o chamado monopolo dobrado. E o monopolo dobrado, a base da torre, da AM, ela fica aterrada. Então isso iria permitir que as FMs, né, que estavam em torre de 40 metros, pudessem migrar para essa estrutura de 118. Né? E daí a gente começou um processo lento e gradativo de ir migrando os serviços de FM que a gente tinha para essa estrutura. Né? É claro que junto com essa estrutura tinha toda a parte técnica da AM, que exigia alguns cuidados, né, quando você fosse trabalhar no sistema. Mas hoje, com o desligamento da AM, essa torre ficou os 118 metros livres só para FMs. Né? Então, na época, eu estava trabalhando numa antena da Rádio Transoeste, né, que é a Band FM Joaçaba, né, que compartilha ainda a antena com essa torre que era da Catarinense AM. Né? As antenas aqui foi tudo com o teu trabalho. Eu tenho envolvimento, né? Porque eu evito muito de usar o termo eu, né? Porque a gente sempre trabalhou em equipe, sabe? Então, durante um período a gente tinha toda a equipe da televisão ajudando, né? Mais tarde a gente tinha uma equipe um pouco mais reduzida na parte técnica, daí serviços um pouco mais complexos sobre o aspecto de exigir mão de obra, né? Exigir pessoas em lugares diferentes. A gente contrata equipe de fora, né? Mas a gente sempre participa do processo, né? Para ter um bom controle de qualidade, entende? Então eu gosto, por exemplo, quando eu contrato uma equipe para fazer manutenção em torre, quando o trabalho é na estrutura física da torre, pintura, parafuso, aperto, endireitar uma estrutura que pode ter deformado, a equipe contratada faz. Mas quando envolve sistema irradiante, antenas, né? Eu gosto de estar junto em cima da torre, né? Para fazer o controle de qualidade, né? Você já chegou a cair de uma antena, não? Não, nunca cheguei a cair, né? A questão da torre, você trabalhar em torre, né? Eu faço toda a parte técnica, né? Engenharia, manutenção, eletrônica, etc. Mas eu sempre gostei muito da parte da torre, porque é como se fosse um exercício físico e mentalmente é um negócio muito agradável, sabe? Por exemplo, tu sobe nessa torre de 118 metros, você enxerga toda a região aqui, é lindo olhar lá de cima, né? Mas assim, quando você sobe numa torre, você sempre tem que ter a preocupação de cada vez que você botar a mão na torre, essa pegada tua tem que sustentar o teu peso, né? Então você subir numa torre judia muito das mãos, né? Porque o pessoal diz, bah, mas você não cansa lá em cima e tal. A hora que você chega lá em cima, você joga quase todo o teu peso em cima do cinto de segurança, né? E você continua utilizando as mãos, né? Então você sobe utilizando as mãos, você trabalha lá em cima utilizando as mãos e quando chega para descer, às vezes tu ficou o dia inteiro lá em cima utilizando as mãos. Então judia muito nas mãos, né? Da mente não, porque é como se fosse você sair de férias, sabe? Porque você tem um privilégio de enxergar uma paisagem muito bonita, sabe? Fala um pouquinho da evolução técnica das torres, do equipamento lá de cima. Assim, a parte de antena de transmissão, né? No AM não tem muito o que falar, né? Tinha dois sistemas, né? O monopolo vertical, o monopolo dobrado, daí os sistemas diretivos mais complexos, né? Que hoje praticamente está caindo em desuso, né? Mas os sistemas irradiantes antigamente, eles eram muito padrão, né? É aquele sistema de antena omnidirecional, os anéis, né? Então era mais ou menos um sistema padrão. Então você empilhava uma quantidade maior de antenas quando o perfil do terreno permitia. Em terrenos mais acidentados você empilhava menos antenas por questões de cobertura, feixe, né? Antenas mais empilhadas, elas têm um feixe mais estreito. São coisas mais técnicas assim.
Com o passar dos anos, né, a legislação ela foi se tornando mais, eu não diria assim mais exigente, mas ela foi mais criteriosa sobre o aspecto de comportamento do terreno versus cobertura da FM. E como a cobertura do terreno ela implica muito no diagrama da emissora, começaram a existir sistemas de FM mais complexos, né, sobre o aspecto de diretividade. Né? Então, sistemas onde as potências nas direções elas são diferentes para compensar diferenças do terreno. Né? Então, os sistemas acabaram se tornando mais caros e mais complexos. Né? Na parte de transmissão, os transmissores, né, eu peguei lá do começo, ajudando lá na manutenção, transmissores valvulados, né, onde até os retificadores eram valvulados, válvulas a diodo, né, equipamentos grandes, né, a manutenção, se você entendesse do sistema, a manutenção era relativamente mais simples porque tinha mais espaço. Né. Hoje na manutenção, o maior trabalho na manutenção hoje é a desmontagem para você chegar onde está o problema, né, do que muitas vezes resolver o problema. Então, antigamente era mais fácil você chegar no local, né, trocar uma peça. Era mais simples trocar, né? Hoje exige mais sofisticação para trocar as peças, né? Então a gente passou do tempo do transmissor valvulado, desde do retificador do transmissor até o sistema de amplificação a válvula, né? Depois nós fomos para uma fase de transistores de potência, né? Uma fase que os transistores tinham baixa eficiência, geravam muito aquecimento. Depois nós fomos para a fase dos MOSFETs, né? E hoje nós estamos nessa fase dos MOSFETs na faixa de 90% de eficiência, né? Então, hoje tu vai num transmissor, os equipamentos são com fonte chaveada, controladas por software, equipamentos com tela touchscreen, né, modulação digital, né? Então, essa parte evoluiu bastante, né? Nós aqui temos um sistema de telesupervisão nas rádios, né? Tanto interno quanto externo, eu consigo fazer muita coisa remotamente, entende? Então, no caso da Rádio Catarinense, eu posso até trocar de transmissor, qualquer lugar que eu tiver, né? Eu sei qual é a tensão de rede de cada fase, sei se o gerador está funcionando, sei quanto tem de diesel no tanque do gerador, né? Ligo e desligo as luzes do abrigo se necessário, né? Então, a gente tem toda uma parte de automação, né, nesse site da Catarinense. No outro site que a gente tem, eu tenho toda a parte de telesupervisão, né, eu consigo ligar alguns equipamentos, desligar alguns equipamentos remotamente, eu consigo ver como é que eles estão, né, além dessa parte de câmera, etc., que é uma coisa relativamente simples hoje. Né. Nos estúdios aqui, nós começamos o ano passado a implantar um sistema de áudio por IP, que é o Dante, né, que de acordo com o estudo que eu fiz, é o melhor custo-benefício para a rádio, né? Que consiste em áudio por IP sem compressão. Né? Então, como é que nós estamos trabalhando aqui? Nós temos muitas placas de som virtuais, né? São computadores onde você não precisa placa de som, porque o som sai pela placa de rede. Nós temos daí interfaces IP em todos os processadores de áudio da rádio. Temos a parte de rádio online, todas elas saem por áudio Dante, né? Nós não precisamos de placa de som para sair os áudios das rádios online, né? Já implantamos um estúdio aqui com mesa IP que ele pode ser reserva de qualquer uma das rádios do prédio, né? Eu de casa, né, posso colocar esse estúdio auxiliar no ar, né? Então a gente já fez testes aqui, por exemplo, na Band FM, que é uma rádio que está junto aqui. Eu de casa, eu troco o estúdio da rádio, coloco o satélite no ar, coloco o comercial no ar, né? Então o pessoal operacional está orientado que qualquer problema que venha surgir numa mesa de som, por exemplo, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, é só avisar, eu digo, ó, levanta daí, senta na sala tal, a operação da rádio já vai estar naquele local, aonde eu tiver, que eu tenha internet, eu já faço essa operação, né? Então nós temos aqui várias maneiras de trabalhar, porque nós temos os players comerciais, né? E esse player comercial é um computador. E eu consigo fazer esse computador tocar nessa mesa, estando noutra sala, como eu posso fazer o software abrir um computador diferente nessa sala,
Então eu tenho infinitas possibilidades, né? Por exemplo, essa mesa de som aqui, se ela pifar, eu consigo colocar essa rádio aqui no ar, sem essa mesa aqui, tá? Eu consigo fazer o computador do ar aqui entrar direto no ar, né? Então eu consigo fazer infinitas configurações do sistema, todo através do meu software de gerenciamento do sistema IP, né? Então a rádio está em processo de implantação, né? O pessoal operacional está começando a entender como é que o sistema funciona, né? Porque o pessoal está acostumado com o fader da mesa sempre no mesmo lugar, né? Quando você começa a trabalhar com um sistema IP, o painel da mesa passa a ser um controle remoto, né? E o áudio ele está na tua rede, né? Então hoje, dentro da estrutura, um dos equipamentos mais importantes é o switch de rede, né? Porque o áudio da minha rádio online, ela sai IP, né? Qualquer operação que eu preciso aqui dentro, ela pega IP, né? Então, por exemplo, o pessoal vai fazer uma live com a rádio aqui. Eu tenho o áudio digital do meu processador de áudio aonde eu quiser, na sala que tiver um ponto de rede aqui, eu tenho disponível. Então, são infinitas combinações que a gente pode fazer através desse software de controle do sistema Dante, né? Que é uma coisa muito confiável e a qualidade é muito boa, né? Porque a gente evita processos de conversão, né? Então, você entra numa placa de som, ela é analógica, ela entra no computador, ela converte para digital, sai analógica para entrar na mesa, entra na mesa analógica, vai no processador, converte para digital. Então, esse conjunto de processos de conversão a gente está eliminando, né? Então, é um sistema muito confiável e muito flexível, né? A gente sempre teve reação contra o sistema porque a gente imaginou, pô, nós estamos no interior e vamos instalar uma tecnologia top de linha, vamos dizer assim. Quer dizer, se acontecer algum problema, como é que nós vamos fazer? Vamos ficar na mão, né? Eu sempre tive a preocupação do plano B, né? Porque hoje com a burocracia, você vai importar qualquer coisa, demora muito, para na alfândega, então existe toda uma morosidade na logística, então a gente sempre respira plano B. E a gente pode perceber que quando você tem essa possibilidade de controlar tudo por IP, o dispositivo que você está passando o teu áudio, você pode mudar remotamente para outro dispositivo, entende? Então imagine, nós temos aqui nesse prédio 3 emissoras, né? E qualquer momento que eu quiser, eu posso colocar o meu estúdio de gravação no ar em qualquer uma das 3 rádios, o meu outro estúdio de gravação que eu tenho lá no ar em qualquer uma das rádios, né? Quer dizer, é só o operador me dizer, ó, Eduardo, eu estou precisando, aqui parou tudo, eu posso estar num congresso da CAERT lá em Florianópolis e mudar a mesa de operação, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma mesa que ela é IP as fontes de áudio, né? Antigamente você ia lá e cortava um cabinho, fazia um conectorzinho, espetava na mesa e tal. Então, se você pegar essa mesa aqui, tem todo um emaranhado de fios aqui debaixo da mesa, né? Hoje você pega uma mesa IP dessas, a única fonte de áudio analógica que tu entra nela é o microfone, que é uma fonte analógica, né? E algum sistema que você seja obrigado a ter em analógico, né? Muitas vezes, por exemplo, um receptor de satélite, né? Como uma afiliada da Band, né? A Band não me entrega um áudio digital no receptor de satélite, né? Nós temos uma outra emissora também aqui que eu atendo, que é tudo por IP. Você olha a mesa de som, ela tem 12 entradas e você olha na traseira da mesa, tem 2, 3 cabinhos espetados, né? Então, mudou bastante, Eduardo. Mudou bastante. A concepção mudou bastante, né? E o operacional, né, que é toda a equipe trabalhando no sistema, a gente tem que procurar manter semelhante à cultura de rádio como ela sempre foi, né? Porque senão o pessoal no operacional tem dificuldade de trabalhar, né? Agora, Eduardo, inteligência artificial, vocês já estão pensando nisso? Como é que tá os preparativos? Qual é a tua expectativa em relação à utilização da inteligência artificial nessa tua área? Olha, no meu setor técnico, assim, eu não estou bem localizado no caso da inteligência artificial, né? Porque a tomada de decisão,
ela envolve risco, né? Entende? Por exemplo, existem muitos equipamentos que têm software, e nesse software já tem embarcado um conjunto de decisões de inteligência artificial, né? No meu setor, assim, eu não estou muito, né? Porque a análise de risco, né? Porque sempre quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que calcular risco, né? Então você pega, por exemplo, um transmissor, pifou um equipamento lá, muitas vezes você tem que colocar aquele equipamento no ar, a tomada de decisão de como você vai fazer esse processo envolve risco financeiro, risco de ficar fora do ar, né? Então a inteligência artificial nessa parte não está chegando ainda, né? Na parte de produção, o pessoal tem utilizado um pouco, né? Mas sempre com uma espécie de inspeção, né? Porque eu vejo que a parte artística do rádio, a emoção do rádio é uma coisa que acho que a inteligência artificial não vai substituir, entende? Porque o diferencial do rádio é justamente a questão emocional, né? Quer dizer, o cara chega segunda-feira, pega o carro, né, vai para o serviço, liga no Amarildo Monteiro com aquele pique, sabe, com aquela alegria, já muda o astral da pessoa, entende? Então isso eu acho que a inteligência artificial nunca vai atingir, né? Mas nas decisões do dia a dia, assim, eu acredito que vão auxiliar, né? Entende? Eduardo, qual é a tendência que você... Qual o cenário que você, assim, imagina daqui, já com toda essa evolução que você comentou, né, com esse monitoramento à distância, que tendência que você acha que pode acontecer na tua área ainda? Ou é uma coisa assim que... A tendência, eu vejo assim, ó, o rádio, ele é feito para a população, né? Então, por exemplo, tu pega nas eleições, né? Nas eleições nós fizemos debates, coberturas, trabalhamos muito nas eleições, né? Dentro de uma emissora de rádio, ela muda totalmente a rotina, né? Por quê? Porque você tem que atender toda a veiculação dos comerciais dos partidos, né? Quer dizer, você tem um break comercial numa rede, por exemplo. Imagina uma rádio que nem a Band FM. A Band FM diz, ó, comercial das 10 horas tu tem 2 minutos de break, né? Então daí vem uma determinação, você tem que colocar naqueles 2 minutos um comercial que não existia. Não existe como criar tempo. Então isso dá um transtorno muito grande, né? Daí tem a parte jornalística, você tem que fazer um debate e dar igualdade de condições para todos os candidatos, né? Então existe todo um preparativo, né? Por quê? Para atender a população que quer o quê? Ela quer informação, entretenimento, né? Então o rádio ele trabalha para o cidadão, né? E tem que fazer isso da menor maneira possível. Eu não sei, por exemplo, no caso da inteligência artificial, como é que isso vai ajudar muito, entendeu? Né? A questão da relação com o público, né? Então eu vejo assim que o importante do rádio, o que mantém o rádio sempre em alta, é esse eterno servir à população, sabe? Entendeu? Com transparência, com igualdade de condições, né? Nós tivemos aí, por exemplo, aqui na Catarinense, tinha semana que tinha 3 debates, né? Então isso aí dá um fluxo para o jornalismo, entrada e saída de pessoas, né? Você ter muito cuidado no tratamento igualitário com todo mundo, né? E se preocupar em levantar as informações que a população espera, né? Então isso é uma coisa interessante, que a população ela tem alguém a serviço dela, tá? No entretenimento e na informação, né? Entende? Tá bom, Eduardo. Quero te agradecer muito o teu depoimento. E se você quiser deixar uma mensagem final para quem está te acompanhando. Não, só agradecer a oportunidade, né? Elogiar o trabalho que a CAERT faz, né? Nós que conhecemos aí uma série de associações do país, a CAERT é um diferencial, né? Ela está acima da curva, né? E parabenizar o trabalho de vocês e agradecer a oportunidade.